Gente, acredita. O que deu certo? Nada melhor do que começar um novo mês com tudo organizado, objetivos claros e intenções bem definidas. Olá, produtivas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E para mim é realmente hora de fazer o reset, porque é início de um novo mês, o dia 1º de maio, mas também é o início de uma pequena nova etapa da minha vida. Hoje é o 1º dia que eu estou desempregada. É até irônico que eu fiquei desempregada no Dia do Trabalhador. Mas enfim, eu decidi sair do meu serviço, não é para viver da criação de conteúdo, nem para ser dona do lar, mas simplesmente porque eu não estava me sentindo bem. Então, em breve no vídeo eu vou comentando um pouquinho melhor com vocês sobre isso. Mas enfim, o reset é para que a gente organize o nosso lar, tire o que não é essencial, para que a gente observe os nossos objetivos, o andamento das nossas metas, que a gente tenha clareza sobre o que a gente está vivendo e se a gente está vivendo de forma intencional. Isso é o que realmente importa. Então, eu espero muito que esse vídeo agregue na sua vida de alguma forma e te inspire também a tirar um tempinho para fazer um reset por aí. Bom, o meu primeiro passo é cuidar da minha casa. Eu sinto que quando eu cuido da minha casa, eu cuido de mim também, é uma forma de autocuidado. Então, a minha casa ela está um pouco bagunçada porque essa rotina, esses últimos dias, a rotina foi caótica. Biel trabalhou até mais tarde, eu estava cumprindo o aviso, então a gente deixou um pouquinho do nosso lar de lado, mas eu quero organizar, deixar tudo bonitinho, porque, gente, o meu ambiente, ele é o meu maior influenciador. Quando tudo está desorganizado, eu sinto que a minha mente, a minha rotina fica bagunçada também. Eu fiz até uma listinha do que eu quero fazer aqui na minha casa de organização, então isso vai já me dar um norte do que eu vou fazer. Antigamente eu usava esses 2 diários, 5 minutos por dia, e é um diário muito gostoso, porque você escreve 3 coisas pelas quais você é grata no começo do dia, o que tornaria o dia de hoje fantástico e fazer uma afirmação. E aí, durante a noite, você escreve também 3 coisas que aconteceram, que foram boas. E eu guardo esses diários porque é de alguns anos atrás, então eu olho e vejo as coisas simples pelas quais eu era grata. Isso é muito nostálgico, é muito bom. E eu deixo como enfeite também. Eu acho que esse ano eu vou comprar mais um, porque é muito gostosinho escrever nesse diário. Dei uma pausa na organização para fazer um cafezinho, porque eu preciso de algo para me dar uma energizada. É o meu segundo de hoje. E assim, já fiz bastante coisa, estou bem feliz. Já lavei o tapete da sala, já lavei a roupa de cama, manta do sofá, cortina. Já organizei os meus livros, tirei pó de tudo.
Agora eu estou na parte que assim, eu considero a mais difícil, que é a cozinha, que dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu vou fazer esse cafezinho para me terminar. Eu não consigo começar num dia e terminar no outro. Pelo menos a limpeza não, eu tenho que fazer tudo no mesmo dia. Biel tem me ajudado, enquanto eu vou cuidando das outras coisas, ele já lavou os banheiros, já lavou o quintal também. Então assim, falta bem pouquinho, mas enquanto eu limpava o meu guarda-roupa, eu achei uma caixinha da Elseve de quando eu recebi os produtinhos para fazer a publi para eles. E eu fiquei pensando, como é importante a gente acreditar em nós mesmos, né? Até então, meu sonho era fazer uma publi para alguma marca, só que eu ficava pensando, como que eu vou fazer? Como que eu vou ter a ideia do que eu vou fazer? Será que a marca vai gostar do que eu vou fazer? Então, antes de eu receber alguma coisa, eu tinha esses pensamentos. Será que eu sou capaz de fazer uma publi para uma marca? E quando eu recebi, eu fiz e eu vi que as pessoas gostaram e depois logo em seguida veio os produtinhos da Avene também. Eu fiz para eles comentaram no meu vídeo, eu fiquei assim, cara, só precisava acreditar em mim, só precisava acreditar que eu era uma pessoa capaz, sabe? Então, assim, estou muito feliz com tudo isso que eu estou vivendo no momento da criação de conteúdo. Bom, fiz aqui uma breve análise do meu mês de abril. Eu coloquei o que deu certo, então eu consegui ser consistente no YouTube, chegaram novas pessoas por aqui, o que me deixou muito feliz. Também consegui ser consistente na corrida, o que foi maravilhoso, porque eu também participei de uma prova. Só que em relação à criação de conteúdo, eu não consegui ser consistente nas redes sociais. Como eu havia definido o YouTube como a minha prioridade, eu consegui focar no YouTube, então para mim foi tranquilo. Agora, no mês de maio, como eu vou ter mais tempo, quero continuar sendo consistente no YouTube, mas também quero tentar produzir ao máximo para as redes sociais. Bom, o que eu quero mudar? Neste novo mês, eu quero manter a minha rotina matinal do jeito que eu sempre faço. Porém, agora com um pouco mais de tempo, quero poder ler também nas minhas manhãs, me dedicar mais à escrita, ao diário, aproveitar esse tempo também. Eu não posso ficar só pensando, ai, quando eu voltar a trabalhar eu não vou conseguir fazer isso. Não, tem que pensar no agora. Se no agora eu tenho tempo para fazer isso, por que não fazer, né? E o que eu vou manter? Eu quero continuar seguindo com o meu habit tracker, acompanhando os meus hábitos e a minha rotina. E também quero continuar acordando às 5 da manhã, porque é algo que me faz muito bem. E bom, agora não é sobre fazer tudo, mas definir o que é realmente importante, que é as minhas prioridades. Para maio, as minhas prioridades vai ser trabalhar a minha criação de conteúdo, então ser consistente. Eu quero produzir mais para o YouTube, quero conseguir produzir para as redes sociais, que é algo que é um dos meus objetivos, então eu preciso me dedicar. E eu também quero cuidar muito bem da minha saúde. Então, treinar mais vezes do que eu treinava antes. Antes eu conseguia treinar 3 vezes na semana. Eu quero treinar pelo menos 5 vezes na semana. Quero continuar correndo e também quero me alimentar melhor. Além disso,
eu quero trabalhar mais a minha vida espiritual. Então, eu quero fazer mais planos de devocionais, que eu sigo um aplicativo, então vai me ajudar. Quero também voltar para a igreja, e algo que eu preciso também para ouvir a palavra, ver a palavra de uma forma diferente também ali. E eu quero trabalhar essas 3 prioridades no meu mês. Então, depois de definir as minhas prioridades, eu escolhi no máximo 3, mas fica a seu critério quantas você quiser inserir na sua rotina. E a partir dessas prioridades, eu transformo elas em metas claras. Não algo vago do tipo, eu vou ser mais produtiva, eu vou postar mais vezes nas redes sociais. Não, eu transformo em algo específico. Ok, quais dias eu vou para a igreja? Quantos conteúdos eu vou postar durante a semana? Quais dias eu vou produzir cada etapa da criação de conteúdo? Quais dias eu vou treinar? O que eu vou treinar em cada dia? Qual horário eu vou treinar? Você ser específico vai te ajudar a manter e não se perder durante a sua semana, durante o seu mês. Depois eu vou para o meu calendário do mês e começo a organizar os meus dias. Quando você insere na sua agenda as suas atividades fixas, você consegue observar qual tempo está ocupado e qual tempo você tem livre. Então, o que eu faço é, nesse tempo livre, definir as minhas outras atividades relacionadas aos meus objetivos. Como eu trabalhava CLT, então eu colocava que das 8 às 6 era o meu horário de trabalho. Na verdade, eu colocava assim, das 7h40 às 6h20, porque também tem o trânsito, né? A locomoção. E depois que eu colocava minha atividade fixa no meu calendário, eu conseguia observar o tempo que eu tinha antes de ir trabalhar, o tempo que eu tinha depois e o meu horário de almoço. E nesse tempo restante, eu inseria as minhas outras atividades relacionadas aos meus objetivos. Então, a minha criação de conteúdo, o meu treino e também inseria outras atividades rotativas que não acontecem com tanta frequência, que é consulta com o médico, fazer as unhas. Então, é assim que eu planejava a minha semana. Agora eu vou ter mais tempo, então eu vou definir certinho o que eu vou fazer em cada dia na criação de conteúdo, que vai ser a minha atividade fixa, os dias que eu vou treinar também e o horário certinho, que também vai ser a minha atividade fixa. E, claro, não vou ter muitas outras coisas para fazer, mas eu quero dedicar o mesmo tempo que eu trabalhava CLT na criação de conteúdo. Então, vou levar a criação de conteúdo como um trabalho também. E para finalizar, eu defino de 1 a 2 intenções para o mês. É apenas uma intenção, algo que eu quero seguir. Então, a minha intenção do mês de maio vai ser consistente. Então, eu quero trabalhar muita consistência em mim. E eu já fiz um vídeo aqui com vocês, então eu quero ser consistente, mesmo que às vezes eu vá falhar, porque é natural do ser humano, a gente falha, a gente não é perfeito. E eu também quero colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas que eu vá fazer. Então, se eu vou criar conteúdo, eu quero ter ali um momento antes, orar, entregar para Ele, para que seja feita a vontade dEle. Tanto se eu for comprar alguma coisa ou fazer algo importante, eu quero colocar Deus em primeiro lugar sempre. Esses dias, eu vi um versículo, eu não lembro muito bem se é assim, mas coloque Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. É algo assim, eu vou deixar aqui na tela para vocês. E esse versículo, ele mudou muito a forma de eu pensar, que às vezes eu corro atrás das coisas e depois eu pergunto para Deus se é isso que Ele quer para mim. E eu não quero ser assim, eu quero fazer ao contrário. Porque eu sinto que quando a gente entrega as coisas para Deus, tudo fica mais leve, mais tranquilo. Às vezes algo dá errado, só que pode ser que aquilo que deu errado não seja da vontade de Deus para você. E você sabendo disso, fica até mais leve, sabe? Sem uma cobrança enorme. Então eu quero deixar essas duas coisas como a minha intenção para o mês de maio. E bom, planejar o mês não é sobre ter uma agenda cheia, mas é sobre ser intencional
com os seus hábitos, com a sua rotina, com a sua vida, sobre com o que ocupa o seu tempo, o que ocupa a sua mente. É sobre ter clareza do que realmente importa. Então eu expliquei para vocês como eu planejo mais ou menos o meu mês e agora eu vou cuidar do meu planejamento. Finalizei o meu planejamento, também planejei os meus conteúdos para as redes sociais e também para cá. Demorou bem mais do que eu imaginava, mas agora eu vou tentar ver se eu consigo ir para academia. Academia fecha meio-dia e agora é 10h15. Então eu acredito que eu consiga. O único porém é que eu vou ter que ir de a pé, porque Biel está com a moto e a academia não é tão perto, mas eu vou mesmo assim, né? Tenho que manter o meu compromisso comigo mesma. E, enfim, amigas, eu decidi sair do meu serviço simplesmente porque eu não estava me sentindo bem. Desde dezembro do ano passado, eu não estava legal, eu estava me sentindo assim, meio abatida, meio triste. Chegou ao ponto de alguns dias eu estar vivendo no automático, de simplesmente acordar, trocar de roupa e trabalhar, chegar em casa, comer, dormir. Eu estava vivendo assim. Então, eu já estava percebendo que eu não estava bem. E, para contribuir com isso, começaram a ferir os meus limites. Uma das pessoas da empresa começou a ferir os meus limites. Quando eu comecei nesse processo de me conhecer, de aprender a dizer não, de aprender a impor limites, eu comecei a analisar algumas coisas na minha vida. E eu entendi que quando a gente não impõe limites, quando a gente não faz escolhas, as pessoas vão fazer isso por nós, vão ultrapassar os nossos limites, vão fazer escolhas pela gente. Então, me conhecer e ter os meus limites bem claros para mim foi fundamental para me tomar a decisão de sair. Claro que para mim foi algo meio que repentino, né? Eu não esperava que eu iria pedir para sair assim. A ideia era ir atrás de um emprego e através desse emprego eu pedi para me desligar da empresa. Mas acabou acontecendo e tá tudo bem. Eu estou me sentindo bem, eu me sinto assim, em paz. Eu me sinto com vontade de viver, sabe? De fazer tudo o que eu não podia fazer. E claro que eu estou com medo. Não vou mentir pra vocês. Eu estou com medo porque é algo tudo muito novo. Eu estava em um lugar que, querendo ou não, estava confortável. Eu conhecia os meus colegas de trabalho, eu conhecia os clientes. Eu me dava muito bem com a dona da empresa. Então, é algo totalmente novo agora, né? Porque eu vou ter que passar por todo o processo de procurar emprego, de ir numa entrevista. E eu até comentei com meu marido que eu sinto meio que um medo de ser vista tentando, sabe? Eu já percebi isso em mim. Eu tenho medo das pessoas me verem entregando o currículo. Eu tenho medo das pessoas me verem tentando e não dar certo. Só que isso é tão bobo, é tão assim, cara, você tá passando por isso por quê? Mas, querendo ou não, eu sinto ainda aquela pontadinha aqui dentro de mim de medo de ser vista tentando. Então, agora é tudo muito novo, então surge sim um pouco de medo, porque, claro, eu tenho contas a pagar, eu tenho uma vida, eu tenho que trazer uma renda também para minha casa, mas eu também me sinto bem por decidir cuidar de mim primeiro, sabe? Então, isso foi uma decisão muito importante. Mas é isso, estou feliz. Oh, midnight highway, shining just like sin. Amigas, esse vídeo foi o puro suco do autocuidado. Eu sinto que foi o reset
perfeito para mim, para essa nova etapa que eu vou viver nesses próximos dias. Então, eu cuidei do meu lar, da minha casa, que é uma forma de cuidar de mim também. Eu planejei a minha semana, planejei os meus dias, como vai ser a minha rotina, que também é uma forma de cuidar de mim, porque rotina estruturada vai me proporcionar também bem-estar e não ficar me desgastando, tomando decisões, o que eu preciso fazer hoje, como que vai ser o meu dia. Então isso vai facilitar para mim nos próximos dias. Também de manhã não filmei para vocês, mas eu fiz o meu devocional, minha leitura bíblica, também li um pouquinho do livro, então eu cuidei do meu espírito, cuidei da minha mente e por fim fui para academia cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. Então para mim esse foi o reset perfeito para organizar a minha vida por aqui. Mas você também pode fazer algumas coisas diferentes por você. Você pode criar um desafio para te ajudar a implementar um novo hábito, uma nova rotina. Então, algo que funcione para você. Você também pode dar uma organização no seu digital, apagar algumas fotos, aplicativos, deixar de seguir algumas pessoas nas redes sociais. O que eu acho muito importante, inclusive, por aqui eu faço isso com muita frequência. Às vezes a gente não consegue mudar o nosso ambiente externo, as pessoas com que a gente convive, né? Muitas pessoas a gente não tem escolha, a gente tem que conviver. Mas no seu ambiente digital, você pode escolher quem você segue. Então, se você quer começar a correr, você pode seguir pessoas que correm para te inspirar, para você aprender com elas também. Você pode criar o seu clube ali no digital, com pessoas que fazem sentido para o seu crescimento, para a sua vida. Então é algo bem legal também para se fazer. Mas agora, para finalizar com chave de ouro, eu estou aqui arrumada, vou tentar mostrar meu look para vocês, porque eu vou ir tomar um cafezinho com uma amiga, algo que eu amo fazer, vocês sabem que eu amo sair para tomar café. Então hoje eu vou sair com uma amiga, passar um pouquinho da tarde com ela. E é algo que vai ser assim um fechamento perfeito para mim, fazer algo que eu gosto e estar com alguém que eu gosto também.